podemos estar diante de uma das chaves de Grand Slams mais abertas dos últimos anos, meus amigos. E hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre a chave do US Open 2026, sobre a maneira que os favoritos vão chegar no torneio e contextualizar também, trazendo alguns Grand Slams dos últimos anos que tiveram algumas surpresas e que as chaves também acabaram ficando bem abertas. Então, vamos para o tema do vídeo. Antes de tudo, como sempre, queria pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar um like e deixa aqui nos comentários a sua opinião. Quem você acha que vai ser o campeão do US Open 2026? Se estiver vendo esse vídeo no celular, você pode nos ajudar hypando. Bom, meus amigos, na primeira imagem do vídeo, depois teremos outra também, temos aqui os 5 melhores ranqueados aí da ATP e a situação que eles chegam ou não chegam para o US Open 2026. A ausência mais sentida certamente é de Jannik Sinner, o número 1 do mundo, que vinha ganhando praticamente todos os torneios que estava disputando, acabou já tendo algumas intercorrências aí em Roland Garros, quando foi superado pelo Juan Manuel Cerúndolo, mas o fato é que o Sinner era o grande favorito do torneio, acabou confirmando a ausência dele hoje, por conta de uma lesão no joelho. Me parece que ele estava tentando tratar para poder se recuperar e chegar bem no torneio em Nova York, mas o fato é que ele não vai conseguir. E eu acho que por si só a ausência do Sinner já é um fator que pode muitas vezes acabar motivando os outros tenistas do circuito. Teve recentemente, inclusive, uma entrevista, não lembro quem deu exatamente, acredito que foi o Tsitsipas, que falou que muitos jogadores, só de saberem que vão jogar diante do Sinner, muitas vezes acabam começando a desacreditar. Então imagino que a ausência dele é uma ausência que faz com que os outros tenistas do circuito acabem se animando com a possibilidade de vencer um Grand Slam. A segunda situação é uma situação diferente, é do Carlos Alcaraz, o número 2 do mundo, que era número 1 do mundo há muito pouco tempo também. Teve uma lesão no pulso, acabou se ausentando das quadras aí por 4 meses. Agora ele acabou anunciando, inclusive num anúncio bem aleatório com o Fabrício Romano no Instagram, falando que vai voltar a disputar partidas no circuito, agora no US Open 2026. Eu ainda confesso para vocês que estou extremamente reticente com a situação que o Alcaraz vai voltar, porque nos treinos dele já dá para ver que ele aumentou um pouco a intensidade dos treinos. Antes de ontem, inclusive, treinou um set diante do Holger Rune, acabou vencendo o set por 7-6 no tie-break, no caso, mas eu não consigo entender exatamente a maneira que o Alcaraz vai estar em quadra depois de 4 meses ausentes. Você escolher voltar justamente em um Grand Slam, em melhor de 5, realmente é um nível de confiança bem alto que ele deve estar, ou pode ser só uma aposta de tentar chegar bem, mas ele vai ser compreensivo com ele se entender que ainda não está em condições. Vamos ver a maneira que o Alcaraz chega, mas uma coisa não dá para a gente negar. Certamente o Alcaraz vai voltar, mas não vai voltar da maneira que ele parou. Pelo menos é isso que eu imagino no momento. Além disso, temos outra situação também bem diferente com o Zverev. Acabou vencendo seu primeiro Grand Slam aí em Roland Garros, há cerca de 2-3 meses atrás, mas o momento do Zverev não é dos melhores. Ele teve uma derrota bem precoce que aconteceu em Montreal. Acredito que ele perdeu para o Griekspoor. E agora ele acabou sendo eliminado também em Cincinnati. Perdeu para o Tommy Paul. Tommy Paul, que não é um jogador que vem em um bom momento esse ano. Então são 2 derrotas, na verdade, para 2 jogadores que são bons jogadores, obviamente, mas nenhum dos 2 jogadores são jogadores que brigam nas cabeças, podemos dizer assim. Então é um momento que liga um sinal de alerta para o Zverev, que naturalmente seria o grande favorito para vencer tanto Montreal, para vencer Cincinnati, e seria, obviamente, um dos principais candidatos para vencer agora no US Open também. Mas depois desse momento que ele está atravessando, que não está conseguindo jogar tão bem, está realmente muito difícil da gente acreditar que o Zverev vai conseguir algo muito diferente. Depois temos aqui o Felix Auger-Aliassime. É um jogador, obviamente, de status muito abaixo dos outros 4 da lista, mas a gente não pode ignorar, ele é o número 4 do mundo atualmente e o torneio acontece na sua melhor superfície. O Felix Auger-Aliassime acabou se ausentando de Montreal, que era um torneio que aconteceria na sua casa. Ele sentiu algumas dores na lombar e acabou desistindo. E agora em Cincinnati também não conseguiu ter bons desempenhos. Esqueci agora para quem foi que ele foi eliminado, mas ainda assim
é um jogador que não está conseguindo ter boas atuações e recentemente também teve problemas físicos, então acredito que é difícil a gente acreditar fielmente que o Aliassime vai conseguir vencer esse torneio. E, por último, temos o número 5 do mundo, simplesmente Novak Djokovic, para muitos aquele que é GOAT. É um cara que a gente nunca pode duvidar, então isso aqui não é um descarte dizendo que ele não vai conseguir fazer nada, mas, de fato, está com o sinal de alerta ligado, acabou não jogando Montreal para poder se poupar fisicamente, decidiu jogar em Cincinnati, perdeu logo na estreia para o Tirante. É importante a gente frisar que o Tirante realmente está jogando muito bem, mas ainda assim não era um jogo que o Djokovic em situações normais poderia perder. Pode ser que tenha sido uma situação isolada e que no US Open ele se transforme, que inclusive é o mais provável de acontecer. Nós sabemos que o Djokovic, quando chega nos momentos mais decisivos, é um jogador que cresce muito, mas ainda assim também está com sinal de alerta. Então, dentre os 5 principais candidatos, temos um fora por lesão, o outro voltando depois de alguns meses afastados com uma lesão séria. Temos o Zverev, de 2 campanhas bem negativas, perdendo para 2 tenistas que estão bem atrás dele no ranking, em especial a derrota para o Griekspoor, é uma derrota bem relevante. Temos o FAA, que teve problemas físicos recentemente e teve uma derrota também agora bem precoce, num torneio que ele era um dos favoritos. E temos o Djokovic, que é uma situação bem específica, mas que vem de uma derrota minimamente preocupante. Ou seja, a chave está aberta, porque certamente esses são disparados os 5 principais jogadores do torneio, olhando obviamente para a superfície que acontece, para o Aliassime estar aqui também. E aí é claro que tem alguns tenistas ainda que são fortes candidatos, como é o caso do Taylor Fritz, que recentemente deu algumas declarações alegando que está com problemas físicos, ou seja, é um jogador que também tem um sinal de alerta, e o Shelton, que acabou sendo eliminado para o Jaime Faria em Cincinnati. O momento, não existe nenhum tenista que vai chegar nesse torneio que a gente pode dizer, como nós dizemos quando o Sinner está em algum torneio, que realmente é um forte candidato. Parece que a situação está bem em aberta, e aqui nós temos alguns grandes lances que nós tivemos nos últimos anos, que aconteceram coisas semelhantes também, que as chaves ficaram bem abertas. Tivemos o US Open em 2020, do Covid, na época do Covid, o Federer acabou se ausentando por conta de uma cirurgia, o Nadal, com preocupações sanitárias, escolheu não participar do torneio, e o Djoko foi desclassificado depois que ele deu uma bolada em alguma juíza de linha, alguma coisa do tipo assim. A chave acabou ficando bem aberta, e o Dominic Thiem venceu o torneio em cima do Zverev. Esse foi um torneio que aconteceu recentemente também, que nós tivemos algumas surpresas no chaveamento, porque o Big Three ainda estava em atividade e ainda assim o Dominic Thiem conseguiu vencer esse título. E aí entraram essas questões bem específicas, o Federer com cirurgia, Djokovic desclassificado, o Nadal com cuidado por conta do Covid, e aí se abriu, e algum outro tenista que não fazia parte dessa elite, podemos dizer assim, acabou vencendo o torneio. Também tivemos o US Open em 2017, que aí Djokovic, Wawrinka e Murray acabaram ficando fora por lesão. É importante sempre a gente lembrar que o US Open tem esses aspectos, né, de muitos tenistas muitas vezes acabam chegando lá já desgastados da temporada que já está no decorrer, e aí muitas vezes acabam ficando de fora no torneio. Esses 3 jogadores, que eram jogadores que brigavam sempre pelos torneios, acabaram não participando. O Federer jogou também, mas jogou com uma condição física bem negativa, então dava para ver que o Federer não estava tão bem, e o Nadal acabou vencendo o Kevin Anderson na final. Kevin Anderson, a única final de Grand Slam da carreira dele, pelo que eu lembro. Então, mais um torneio que tivemos uma chave bem aberta também. Nesse caso, o resultado final não foi tão surpresa assim, porque foi o Nadal que venceu, mas ainda assim tivemos um jogador inédito aí na final de um Grand Slam, através dessas ausências aí de Djokovic, Wawrinka, Murray, Federer, que não estava bem. Então, mais um Grand Slam nessa situação. E também tivemos o Wimbledon em 2016, que o Djokovic acabou caindo precocemente, o Nadal ficou de fora por lesão. O Federer caiu nas semis, também desgastado fisicamente, com problemas físicos, e a final aconteceu sem o Big Three. Acredito que desde que o Big Three de fato começou a dominar, esse foi o primeiro Grand Slam que tivemos sem a participação de um membro do Big Three na final. A final foi entre Murray e Raonic. O Murray acabou vencendo essa partida por 3-0. Acredito que
somente um set foi realmente equilibrado com tie break, os outros 2 sets o Murray venceu com uma tranquilidade um pouco maior. Então, meus amigos, eu acredito que dentro daquilo que nós estamos vendo para o US Open de 2026, pode ser que tenhamos uma situação semelhante agora diante de tudo aquilo que nós estamos vendo aqui. Espero que, quem sabe, o João consiga chegar bem. Desde que a lesão do João saiu, eu decidi não gravar nenhum tipo de vídeo sobre isso, só comunicando a ausência dele em Cincinnati, para não ficar com especulações. Muitas pessoas poderiam interpretar como oportunismo ou como fake news e tudo mais, e aí realmente estamos aguardando atualizações a respeito do João, para saber se realmente ele vai ter condições de chegar bem no US Open ou não. Considero que a vinda dele para o Brasil, minimamente, não é informação, mas é uma demonstração de que a lesão não foi tão simples assim, por conta do desgaste das viagens, e ele já estava lá nos Estados Unidos e tudo mais, mas vamos entender que foi só uma decisão pontual e eu espero que ele chegue bem no US Open e pode ser que ele consiga encontrar boas atuações e, quem sabe, aproveitar essas oportunidades que podem surgir no torneio. Então, meus amigos, deixem aqui nos comentários a opinião de vocês, se vocês acham que algum desses aí 4 irão vencer o torneio, Alcaraz, Djokovic, Zverev ou FAA, ou se você acha que algum outro pode vencer o torneio também. Se inscreve no nosso canal, hype esse vídeo, deixa aqui nos comentários a sua opinião, deixa um like, um abração para todo mundo e tchau, tchau.